E olha, eu começo o programa trazendo um tema que é importante para todos os produtores rurais do país. Nesta última quinta-feira, no nosso editorial, eu falava a respeito do relatório da Moody's. A Moody's é uma empresa de análise de risco e ela fez um estudo muito importante para os próximos 10 anos, no qual destacava as inclinações em torno do que pode acontecer. O primeiro fator que nós trazemos é o crescimento, aquilo que nós vamos ter de crescimento no consumo de alimentos no mundo todo. Que os países emergentes vão ter também um crescimento um pouco mais forte que o resto do mundo, o que é extremamente normal porque o ganho dessas pessoas, o poder de compra, deve melhorar. Um outro fator, que é aquele mais importante para todos nós, é que quem deve sair ganhando mais com isso é exatamente o Brasil, tanto com grãos quanto também com carnes. Para falar um pouco sobre esse relatório, eu recebo agora nos nossos estúdios o João Pedro Cuti Dias, nosso analista de agronegócios do Sistema Brasileiro do Agronegócio. João Pedro, é um relatório que eu considero altista, podemos colocar um relatório altista para a agropecuária da América Latina, mas principalmente para o Brasil. A Moody's ela destaca ali vários fatores que colocam o Brasil como uma situação muito especial frente aos outros. Essa é uma situação que nós esperamos, a Moody's só não comenta a logística brasileira, mas ela coloca uma situação muito favorável para o agronegócio, não é isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Quando você olha o mercado, você vê uma população hoje de 7,6 bilhões de pessoas no planeta. A previsão para 2050 que chega a 9,8. Mais do que a questão do aumento populacional, em termos de habitantes, você tem um processo que está acontecendo especialmente na Ásia, de um aumento de crescimento. E todos os países asiáticos, praticamente, não é só a China, a Índia está crescendo, Malásia, Indonésia, todos estão crescendo. E a hora que cresce a renda, cresce o PIB, cresce a renda. E tem que essa renda aumenta o poder de compra. Quando você olha a população que tinha 30 anos atrás na Ásia, 80% estava abaixo da linha da pobreza, ganhava menos que $2 por dia. A hora que aumenta o poder de aumenta a renda e aumenta o salário, ele passa de uma faixa de $2 a $10 por dia. $2 a $10 por dia, grande parte desse recurso vai para a alimentação. Por quê? Ele quer comer um alimento melhor, quer um alimento mais proteico, carnes, derivados de lácteos, etc. E com isso você demanda mais grãos para produzir esses alimentos proteicos. Então, essa é a situação. Sem contar a questão de, hoje também uma preocupação em escala um pouco menor, mas também a questão de biocombustíveis. Há uma preocupação no mundo também a respeito da questão da emissão de gases de efeito estufa. Combustível fóssil, ou pelo menos diminuir, não é que não vai utilizar isso, infelizmente é impossível, mas pelo menos minorar isso aí. Então é um outro campo que também o setor do rural brasileiro, especialmente, pode ter um espaço muito grande para crescer. João Pedro, o que me chama muito a atenção o relatório da Moody's, porque ela coloca ali uma situação do Brasil ser muito competitivo, nós sabemos disso. Coloca que o Brasil nos próximos 10 anos terá um crescimento de 40% na sua produção agrícola, vai crescer muito, então o Brasil sobe muito essa produção. E que ele é competitivo na questão dos insumos, da ocupação de áreas, entre outros fatores. A Moody's só em nenhum momento do relatório comenta o fator logístico no Brasil, que junto com a educação são os gargalos nacionais. E governo, o governo é muito ruim nosso também, Deus botou muita coisa... Mas os nossos governos têm sido ruins desde sempre, João Pedro, porque esses investimentos em educação e logística... Acho que esse Pedro Alves Cabral deu azar aqui no Brasil. Vamos lá, o problema nosso é o seguinte, a vantagem que o Brasil tem é que o Brasil, pelo menos no setor de alimentos, do agronegócio, ele conseguiu investir em tecnologia. Você gerou uma Embrapa, se criou uma Embrapa, se criaram fundações de produtores, enfim, se criou uma massa crítica que gera conhecimento. Se o Brasil não é competitivo em computador, em instrumentos eletrônicos, o Brasil é extremamente competitivo na área de produção de alimentos e biocombustível. E aí também eu colocaria um outro item também, que é a questão de papel, celulose, papel, que é um outro item que o Brasil leva... Que a Moody's cita também. Que leva uma vantagem muito grande. Então, quando o Brasil usa a tecnologia, o Brasil conseguiu fazer o milagre do cerrado. Nós tínhamos uma área de cerrado que só criava calango. Se você olhar na década de 70, o cerrado era para criar calango só. Hoje não, hoje o cerrado é a grande celeiro do mundo, não é do Brasil, do mundo. Grande parte dos alimentos que são exportados hoje, a origem é no cerrado. Então, quando o Brasil dominou a tecnologia do cerrado,
e ainda não usa como deveria usar a irrigação, a hora que nós tivemos com irrigação, hoje no Brasil é 6 milhões de hectares, é simbólico a área irrigada, é muito mais no sul, com arroz e pouca... Mas a hora que o Brasil usar essa reserva de água, que cai todos os anos, hoje num hectare do centro-oeste que chove 15 milhões de litros de água por ano, cai 15 milhões de litros de água por ano. Se você reservar isso, você não consegue, você vai fazer, não 2 safras, fazer 3 safras durante o ano. Isso é uma coisa que nenhum país do mundo faz. O americano vai colher soja e milho daqui, está começando a colher agora, daqui 45 dias, 50 dias, tem um palmo de neve nos solos do meio oeste americano que vai até fevereiro do ano que vem. Isso acontece na Europa também. Então, o Brasil tem uma vantagem fantástica, ou seja, ele tem água, ele tem tecnologia, ele tem solo, tem tudo. Falta governo. E, bom, também Deus não ia botar todos os ovos numa cesta só, né? E com isso, a hora que falta governo, falta logística. Só para ter uma ideia, a gravidade da questão da logística no Brasil, você pega o que se investe em estradas, em rodovia, ferrovia, aerovias e aquaviário, equivale a 14, 15 bilhões de reais por ano, o setor público federal. Só o déficit da Previdência é 300 bilhões, ou seja, o déficit da Previdência é 20 vezes mais do que se investe em logística. Por isso que é um caos a logística brasileira. João Pedro, esse é um fator de desenvolvimento no país que, em ano eleitoral, a gente tem que falar de soluções, de plano, precisa ter um plano para o país, né, a longo prazo. E, infelizmente, a gente não tem visto isso, nenhuma proposta em relação ao que nós temos esse ano para decidir. Mas voltando aqui ao fator que nós temos aqui da Moody's com o seu relatório, a Moody's ela retrata, né, ela destaca uma coisa muito interessante. O Brasil ocupando um pouco menos de 60 milhões de hectares com a sua agricultura, chegando a 190 milhões de hectares com áreas de pastagem no país. Sabe o que isso representa? 30% do total da área brasileira. E aí eles fizeram um comparativo que nós vamos mostrar agora, pode colocar na tela, é o primeiro gráfico que mostra como que é esse comparativo do que se tem hoje Estados Unidos, Argentina e Brasil. Olha lá, João, ocupação com agricultura e pecuária. Então, é a área agrícola e também as áreas de pastagem. Estados Unidos ocupa 74% de todo o seu território com agricultura ou pastagem. A Argentina, que é um país também que tem umas áreas de reserva muito interessantes, ocupa mais da metade, 54%. Olha como o Brasil é competitivo, 30% apenas da área brasileira, ela vem com essa situação. Nós temos aqui 30% do Brasil ocupando sua área com agricultura pecuária e ali um viés por conta desse desenvolvimento que você apontou aqui da Embrapa, das outras instituições de pesquisa, de você conseguir aumentar esses 40% da produção brasileira em 10 anos sem realmente, de fato, não derrubar uma árvore. Fabiano, hoje que a gente põe por ano 1.200.000, 1.300.000 hectares de soja. Em cima de quê? Em cima de pastagem degradada. Regra geral, em cima de pastagem degradada. Ou seja, esses 170 milhões de hectares de pastagem no Brasil, seja nativa, seja 115 formadas, na maior parte delas, ela tem uma baixa capacidade de suporte. Ou seja, se você usar tecnologia, você vai transformar essas áreas que produzem 3 arroba por hectare numa área que produz 3.500 quilos, 4.000 quilos de soja, pode produzir mais 7, 8 mil quilos de milho, pode produzir pasto, se você botar, como faz aqui no Centro-Oeste, braquiária junto com milho na hora do plantio. Ou seja, é um ótimo resultado. E você está num processo de ganhos constantes, ou seja, um solo que vai ser melhorando ano após ano. Hoje, a grande fronteira agrícola do Brasil são solos arenosos, são solos de baixa capacidade de retenção de cátions, são solos que retêm pouca água. Na hora que você entra na integração, você revoluciona o processo, você dá um choque de qualidade. Então, quando você olha o americano, a área boa dele está usada, é 90%, aquela área do meio oeste americano, onde que é o polo produtor de grãos dele, está ocupada. Daqui para frente, o americano vai ter que entrar em área de carne de pescoço, seja no lado oeste, em direção à Califórnia, que são desertos e não tem água, ou na questão leste também, que você não tem a mesma qualidade de solos que você tem no meio oeste. Então, está ocupado. A Argentina, ela tem um território grande, mas grande parte do território, para baixo, na região da Patagônia e tal, são solos... Não é cultivado. Ou é clima ou é falta de água, das duas coisas que inibem. E na parte norte argentina, que estão entrando agora com a pecuária,
Eles estão, por quê? Porque o Pampa, que é a melhor região deles, a melhor região de solo, virou agricultura. Os Kirchner arrebentaram com a pecuária argentina e a agricultura assumiu esse espaço. O Brasil não. O Brasil tem essa área que é de pastagem, grande parte no centro-oeste, onde que é possível você transformar. Nosso estado, Mato Grosso do Sul, 9 milhões de hectares de pastagem degradada, ou em fase de degradação. Algum nível de degradação. Nível de degradação. Então, nós podemos transformar isso em quê? Em grãos, em floresta, em cana, ou mesmo grãos e pecuária, que seria o ideal. Quando você olha, nesse momento, o que tem de verde, agora choveu, mas há uns dias atrás, o que tinha de verde no Mato Grosso do Sul, ou era área de integração, ou era papagaio, porque não tinha mais verde, tinha acabado, né? Então, esse momento, isso o Brasil tem que aproveitar. Nós temos as condições, ou seja, e tem condições de fazer isso, melhorando a questão ambiental, tanto aquele triângulo de sustentabilidade social, econômica e ambiental. A hora que você entra com integração, você atinge os 3 objetivos. Tá certo, João Pedro. Para encerrar, vou mostrar agora um outro gráfico. Esse gráfico mostra a ampliação na produção esperada pela Moody's nos próximos 10 anos. E tem tudo a ver com o que o João Pedro vinha falando agora, porque é o crescimento na produção de alimentos. O Brasil deve aumentar a sua produção de grãos, especificamente, em 41% até 2027. O segundo país que mais deve ter crescimento, João, é a China. Tá? De acordo com a Moody's, China é o segundo país que mais vai crescer, 15%. Os Estados Unidos é o terceiro, com 10%. Ali no gráfico eu não coloquei a União Europeia, que é um conjunto de países, vai crescer 12%. Mas aqui nós vemos claramente o nível de competitividade que o Brasil tem frente aos demais países que podem produzir alimentos. Nós temos uma condição muito favorável, e essa condição favorável é de tecnologias desenvolvidas aqui. Plantio direto na palha, integração lavoura-pecuária floresta, entre outros. Quando você olha alimentos no mundo, você vai olhar, são 4 os principais grãos que mais produzem no mundo, que é trigo e arroz. Trigo e arroz cresce 1% ao ano o consumo. Por quê? É um aumento populacional. Você não tem um aumento significativo de per capita de arroz e de trigo. Em compensação, quando você olha a soja, você fala em 5% ao ano, porque vem uma China, vem uma Malásia, vem uma Indonésia, todos aqueles países asiáticos precisando de quê? De óleo para consumo humano e de farelo para produção de carne. Ou seja, então a soja é disparado o produto que proporcionalmente mais vai crescer. O segundo produto é milho. Milho é um grão democrático, o mundo inteiro produz milho, é raro os países que não produzem. Só que o milho exige tecnologia, é um produto barato. Se você não botar tecnologia para ter alta produtividade, você não tem renda. A grande dificuldade que o Brasil vai enfrentar para atender esses 41%, que seria alguma coisa por volta de 80 a 90 milhões de toneladas, é a questão da rentabilidade. O problema todo é o seguinte, esse produtor que está nos assistindo, ele pode melhorar a produtividade, seja ele arrendando mais terra, seja ele investindo em tecnologia, seja investindo em irrigação. O grande problema é sobrar dinheiro para ele. Se não sobrar dinheiro para ele, como é que ele vai investir? É importante lembrar que é um negócio. É um negócio. Não, e outra coisa, você transformar uma pastagem degradada numa área produtiva, você gasta 4, 5 mil reais por hectare, dependendo da região e dependendo do nível que você quer. Então, isso é investimento. No Brasil, é uma dificuldade de recurso, o custo do dinheiro normalmente é caro, e os bancos gostam de emprestar para quem não precisa. Esse que é um outro problema sério. Para ter garantias. O banco não quer arriscar, né? Então, o banco gosta de emprestar para quem não precisa. Quem não precisa recebe o telefonema do gerente. Quem precisa, meu amigo, o cara foge que nem o diabo da cruz. Então, o problema todo é o seguinte, nós temos uma gama de arrendatários do Brasil. Se tivesse um trabalho eficiente de ajudar esse arrendatário, no sentido de viabilizar recursos, fazer seguros de fiança, etc., você teria um número muito grande de produtores no Brasil que são competentes, trabalham, não tem tempo ruim, não baixou o espírito público neles, tem aquela vontade de fazer as coisas e o cara não tem recurso. Esse é um problema sério. E nós temos que, outra coisa também que a gente bate muito aqui no canal, é muitas vezes o pecuarista, ele está vendo que a situação com 3 arroba por hectare, ele não tem expectativa de sustentabilidade. Só se o cara tiver uma escala muito grande, tá? Mas são casos esporádicos. O que ele poderia fazer? Ele poderia começar a recuperar a área dele parceladamente, ou seja, ele tem 1.000 hectares, faz 100, 150, bota o gado, bota a faixa de gado que mais responde, com aquele lucro ele reinveste, ou, melhor ainda, ele não quer entrar em agricultura,
porque não é o expertise dele, tem que respeitar, é normal isso aí. Mas se ele recuperar a área dele e arrendar para um agricultor, para ele plantar em outubro e entregar ela em fevereiro com braquiária plantada, por exemplo, é o melhor dos mundos. Ele vai ganhar uma renda, vai melhorar a fazenda dele, vai ocupar, vai ter um pasto excepcional qualidade, que é o pasto novo, feito no ano, no período que vai mais crítico, que é a época da seca aqui no Centro-Oeste. Então, essas coisas, o Brasil, nós temos que sempre estar brigando em cima disso, porque para aumentar esses 41% passa por isso.